O Chile se alonga como uma lâmina estreita de terra, espremida entre o Oceano Pacífico e a Cordilheira dos Andes. São mais de 4.300 quilômetros de comprimento, uma distância que, se fosse colocada sobre a Europa, ligaria a Noruega ao Saara, mas sua largura raramente ultrapassa 180 quilômetros. Um país esguio, mas de uma profundidade quase inesgotável, um território que cabe na palma do mapa, mas que se expande em mundos sobrepostos, desertos que lembram outros planetas, geleiras que brilham como espelhos, cidades que pulsam ao ritmo da modernidade e vilas que preservam tradições ancestrais. Esse corredor de extremos reúne ecossistemas que parecem incompatíveis. Ao norte, o deserto do Atacama, considerado o lugar não polar mais seco do planeta, um pedaço da Terra onde algumas regiões passaram mais de 400 anos sem registrar uma única gota de chuva. A aridez é tanta que a NASA testou ali equipamentos que seriam enviados a Marte, porque nenhuma outra paisagem terrestre se aproxima tanto da superfície marciana. As noites, por outro lado, revelam um dos céus mais limpos do planeta. É nesse vazio árido que os maiores telescópios do mundo, como o Observatório ALMA, rastreiam estrelas e planetas a bilhões de anos-luz, transformando o deserto em janela cósmica. No extremo sul, a cena se inverte. A Patagônia chilena se estende como um continente de gelo e ventos. Torres de granito, como as de Torres del Paine, despontam entre geleiras que avançam sobre lagos azulados, numa coreografia milenar de gelo em movimento. Os fiordes do sul, recortados pelo mar, lembram labirintos escavados pela própria natureza. Ali, o vento sopra constante, as árvores crescem inclinadas, o horizonte se dissolve em bruma. Enquanto no Atacama falta água, na Patagônia ela é soberana. Corre em rios glaciais, se acumula em lagos gigantescos e desmorona em cascatas. Entre esses dois polos, o Chile desenha um mosaico de contrastes, vales férteis onde crescem vinhedos que já figuram entre os mais prestigiados do mundo. Florestas temperadas no sul central, como as de Araucania, que guardam as araucárias milenares, árvores sagradas para o povo mapuche, vulcões ativos, muitos ainda fumegando, que lembram a fragilidade da terra. Cordilheiras nevadas que se impõem sobre cidades modernas, um litoral que parece infinito, bordado por mais de 6.000 quilômetros de costa, recortado por enseadas, portos e ilhas. O Chile também é feito de vozes e de história, um país marcado por resistência e ruptura, a voz indígena que ainda ecoa nos Andes e no sul, a marca da colonização espanhola, que fundou Santiago no século XVI, as ondas de imigração europeia que ajudaram a moldar a Patagônia, e o século XX com suas cicatrizes políticas e econômicas, que transformou o país em laboratório de experiências neoliberais e em palco de um ressurgimento cultural que até hoje reverbera. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do Chile, a população ultrapassa 18 milhões de habitantes, concentrados em grande parte na região metropolitana de Santiago. É uma população que vive em um dos países mais urbanizados da América Latina, mas que carrega no imaginário a imagem constante da cordilheira, uma muralha branca que acompanha o horizonte e que de certa forma define o espírito chileno. E se a geografia já faz do Chile um lugar singular, o clima reforça os contrastes. No Atacama, a temperatura pode passar de 30 graus durante o dia e despencar para menos de 5 graus à noite. No extremo sul, na região de Punta Arenas e da Terra do Fogo, os ventos podem ultrapassar 100 km por hora, tornando-se quase uma presença física. Nas regiões centrais, onde se concentra a maior parte da população, o clima mediterrâneo dita um ritmo mais suave, com verões quentes e secos e invernos frios e chuvosos. Essa combinação de extremos deu ao Chile um papel de destaque mundial em diversos campos. Na astronomia, abriga observatórios que somam mais de 70% da capacidade de observação astronômica terrestre. Na viticultura, exporta vinhos premiados para dezenas de países. Na mineração, é responsável por mais de 1/3 da produção global de cobre, além de lítio, prata e outros minerais que movem a economia mundial. Cada número, cada porcentagem, cada ranking internacional só reforça a ideia de que esse país fino, espremido entre montanhas e mar, carrega um peso muito maior do que seu tamanho sugere. Mas não é apenas nos grandes dados que o Chile se revela. Ele se revela no cotidiano, nos detalhes, nos gestos, na gentileza contida de seus habitantes, no espanhol falado em ritmo acelerado, com gírias próprias e cadências que parecem desafiar os ouvidos estrangeiros. Na mesa de almoço servida mais tarde que a brasileira, mas tão central quanto. Na pausa do café, muitas vezes instantâneo, diferente do hábito brasileiro,
que revela uma identidade própria, menos ritualizada, mas igualmente marcante. É nesse Chile de contrastes, de desertos e geleiras, de globalização e tradições, de cifras milionárias, que nossa jornada começa. A primeira parada é Santiago, a capital, onde as impressões iniciais misturam caos urbano, organização silenciosa e descobertas inesperadas. Fundada em 1541 por Pedro de Valdívia, Santiago já nasceu como ponto estratégico. De lá, os espanhóis irradiariam o controle para o território estreito e difícil de defender. Hoje, passados quase 5 séculos, continua sendo o eixo central. É onde estão os principais museus, ministérios, universidades, sedes de empresas multinacionais e também onde se concentra grande parte da vida cultural chilena. Segundo o Banco Central do Chile, a capital responde por mais de 40% do Produto Interno Bruto Nacional, reforçando sua importância não apenas como cidade, mas como motor econômico. Mas a vida em Santiago também tem seu próprio compasso. O comércio fecha cedo. Enquanto no Brasil é comum que shoppings funcionem até às 10 da noite, em Santiago muitos encerram as atividades às 8h30. Essa diferença muda a rotina do visitante, que precisa se adaptar a um ritmo mais contido e organizado. No primeiro dia, a decisão foi clara: nada de passeios longos ou excursões. O melhor era usar esse tempo para resolver a parte prática da viagem: trocar dinheiro, conhecer os mercados, comprar roupas de frio. Na região de Providência, a rua Pedro de Valdívia concentra várias casas de câmbio. Ali, na Afex, a conversão surpreendeu. R$1 equivalia a 171 pesos chilenos. Acostumar-se a lidar com notas de 10 mil ou 20 mil pesos exige alguns cálculos mentais, mas rapidamente se torna natural. O primeiro dia terminou no Costanera Center, o maior shopping da América do Sul, que abriga tanto o Jumbo, uma das maiores redes de supermercados, quanto lojas de referência como a Falabella e a Decathlon. Entre sacolas, cotações e primeiras refeições, Santiago se apresentava não como cartão postal pronto, mas como uma metrópole que exigia atenção, adaptação e cuidado. Um Chile cotidiano sem estampa turística, onde a vida se mostrava nos detalhes, na educação dos atendentes de comércio, nos motoristas de aplicativos sempre respeitosos, mas discretos, e na percepção de que a capital não se entrega de imediato. É preciso caminhar para compreender seus silêncios e sua ordem. E a cada passo pela cidade, a sensação era de que esses primeiros ajustes, câmbio, consumo, adaptação ao clima, eram apenas o prelúdio de uma descoberta maior. Entender não só a capital, mas também o modo de viver dos chilenos, sua cultura e seu comportamento. Um fato curioso: por anos os aplicativos de transporte operaram no Chile em uma espécie de zona cinzenta, presentes no dia a dia, mas sem um marco regulatório plenamente vigente. O Congresso aprovou a chamada Lei de Aplicações de Transporte, a Lei número 21.553, publicada em abril de 2023. Ela criou o conceito de Empresas de Aplicação de Transportes, EIT, exigindo cadastro oficial, seguros, requisitos técnicos para veículos e licenças profissionais para motoristas. Em abril de 2025, a Contraloria aprovou o regulamento que permite a implementação da lei. Faltava, em alguns comunicados, a publicação no Diário Oficial, para que 30 dias depois começasse a vigência efetiva com prazos escalonados de adequação. Esse entretempo ajuda a entender por que tantos motoristas seguiam dizendo que ainda não estava legalizado na prática, embora o marco legal já existisse no papel e caminhasse para a execução administrativa. A cultura aparece, então, no que se ouve e no que se deixa de ouvir. Os chilenos foram, para nós, muito educados e receptivos, tanto nos comércios quanto nos carros chamados por aplicativo, mas de um jeito mais contido do que o brasileiro expansivo. A conversa flui quando precisa, sem a necessidade de preencher os silêncios. Isso se soma a um traço linguístico que o turista brasileiro percebe logo. O espanhol chileno soa mais rápido, cheio de gírias próprias e entonações que o diferenciam do espanhol da Espanha e de outros países latino-americanos. Esse compasso se vê nas horas, nos hábitos, nas refeições. Almoça-se mais tarde. Enquanto muitos brasileiros começam a procurar mesa por volta de 11h30, em Santiago o movimento forte costuma acontecer a partir do começo da tarde. A tarde, por sua vez, guarda um rito muito próprio do Chile: a once, uma pausa com pão, chá, doces e salgados que em muitas casas substitui a ceia. Ela é tão parte da identidade alimentar do país que aparece em materiais oficiais de saúde e nutrição como um dos 4 tempos clássicos do dia: desjejum, almoço, once e jantar.
Em termos práticos, essa estrutura desloca o relógio do apetite. O almoço ganha centralidade e o jantar pode ser mais leve e tardio. No espaço das cafeterias, surge uma diferença cultural que surpreende os brasileiros. Enquanto aqui o café expresso é símbolo nacional, no Chile prevalece o café instantâneo. É comum, em restaurantes simples ou mesmo em casas de famílias locais, oferecer água quente e pó solúvel, uma prática herdada da popularização do Nescafé nas décadas passadas. Nos últimos anos, cafés especiais e baristas começaram a surgir em bairros modernos como Providência e Ñuñoa, mas ainda assim a tradição do solúvel persiste. Isso ajuda a explicar por que, para o visitante brasileiro, pedir um café pode gerar surpresa. Nos bairros residenciais, a urbanidade chilena se traduz em silêncio, calçadas limpas e na fiação subterrânea presente em Providência e Las Condes, um detalhe que tira ruído visual das ruas e reforça a sensação de ordem. No trânsito, as avenidas principais vivem os congestionamentos de qualquer metrópole latino-americana, mas dentro dos bairros a circulação é organizada. Essa sensação de ordem também aparece na organização do consumo. Nos supermercados, como o Jumbo, ou nos magazines, como a Falabella, tudo segue um padrão quase meticuloso. Carrinhos circulam em filas organizadas, caixas funcionam com precisão e prateleiras exibem um controle que parece coreografado. Não há improviso. O fluxo é previsível, eficiente e limpo, o que contrasta com a informalidade mais caótica de países vizinhos. Essa disciplina cotidiana, muitas vezes invisível, é uma marca cultural. No plano humano, o que se percebe é um país onde a cordialidade é regra e o excesso é exceção. As pessoas não atravessam tanto a conversa alheia, não invadem, ao mesmo tempo ajudam quando pedidas, e sorrisos discretos aparecem nas bordas dos atendimentos. Esse é o Chile que encontramos nos comércios, nos Ubers, nas casas de câmbio e nas ruas. Mas essa reserva não significa passividade. O Chile moderno é também fruto de mobilizações intensas. Em 2011, uma onda de protestos estudantis tomou as ruas de Santiago exigindo educação gratuita e de qualidade. As imagens, registradas por jornais como El País e a BBC, mostraram jovens carregando panelas, bandeiras e cartazes numa demonstração de energia coletiva que marcou uma geração. Esse espírito ainda reverbera. A juventude chilena continua engajada, crítica e consciente de que a educação é central para o futuro. Essa mobilização, somada a políticas públicas de financiamento estudantil, moldou parte da identidade contemporânea do país. Outro ponto essencial é a segurança relativa, que se sente caminhando pelos bairros centrais de Santiago. Embora o país enfrente desafios, sobretudo após os protestos de 2019 e o crescimento de crimes ligados a quadrilhas estrangeiras nos últimos anos, segundo reportagens da BBC e do El Mercúrio, a percepção de ordem permanece. Em áreas como Providência e Las Condes, a experiência do turista é de andar tranquilo à noite, com ruas bem iluminadas e policiamento visível. Essa sensação de segurança, ainda que não absoluta, é parte da rotina e contribui para o clima contido da cidade. O câmbio, por sua vez, é parte inevitável do roteiro. Casas de câmbio como a Afex, na rua Pedro de Valdívia, concentram turistas e locais em busca de melhores taxas. A recomendação prática é olhar várias vitrines e comparar cotações, já que variações pequenas podem representar diferenças consideráveis em notas de 50 mil pesos. Trocar dinheiro logo no primeiro dia, antes de iniciar passeios, mostrou-se estratégia eficiente. Os mercados também funcionam como termômetro do custo de vida. No Jumbo, maior rede de supermercados de Santiago, produtos básicos como café, pão e água mineral apresentam preços que parecem altos ao bolso brasileiro. O café é um caso emblemático. Enquanto no Brasil um pacote de 500 gramas custa em média R$15, no Chile, um equivalente pode ultrapassar R$20, e as opções em pó são muito mais limitadas do que as de café instantâneo, preferido pelos chilenos. A água, por sua vez, tem não apenas preço, mas sabor diferente. Marcas locais como a Beneditino se aproximam mais da mineralização brasileira, enquanto outras podem causar estranhamento, com gosto mais salgado e até efeito laxativo em visitantes não acostumados. O vestuário foi outro ponto prático da adaptação. Em lojas como Falabella e Decathlon, a oferta de roupas de frio atende tanto turistas quanto locais.
Jaquetas puffer, moletons e calças quentes são vendidos a preços que, para brasileiros, parecem próximos aos praticados em shoppings de classe média e funcionam bem para enfrentar o clima de Santiago, que exige apenas camadas leves no inverno urbano. Já para os passeios de neve em Portillo ou Vale Nevado, o mais econômico é alugar roupas em Santiago por valores médios de R$ 60 a R$ 80 por kit completo, contra R$ 200 em lojas localizadas nas montanhas. No plano macroeconômico, esses preços refletem uma realidade específica do Chile. Segundo a CEPAL, o país tem um dos PIB per capita mais altos da América Latina, ultrapassando US$ 18.000 em 2023, mas também concentra desigualdades. O custo de vida em Santiago é alto porque a capital reúne os principais centros de serviços, universidades e empregos. Essa pressão urbana encarece moradia, transporte e alimentação, e impacta diretamente o bolso do turista. A moeda chilena, portanto, não é apenas um meio de pagamento, mas um espelho da economia e da cultura. Ela revela a história inflacionária, o presente urbano caro e a necessidade de adaptação constante. Para o turista, a experiência é pedagógica. Aprende-se a fazer contas rápidas, a relativizar preços e a entender que, em Santiago, cada nota de 10 mil pesos carrega um peso simbólico maior do que seu valor monetário sugere. Esse excesso de zeros tem origem histórica. O Chile conviveu nas décadas de 1970 e 80 com forte inflação. A solução foi o chamado peso chileno, atual, criado em 1975 para substituir o antigo escudo, numa proporção de 1.000 para 1. Mas a tradição inflacionária deixou marcas, notas altas, valores que assustam à primeira vista e uma cultura de adaptação mental. Segundo o Banco Central do Chile, em circulação estão cédulas que vão de 1.000 a 20 mil pesos e moedas que variam de 10 a 500 pesos. Uma água custando 1.200 pesos parece um valor exorbitante, até que o cálculo mostra algo em torno de R$ 7. No relato da viagem, o gasto médio de 2 pessoas com alimentação em 7 dias foi de R$ 3.500 a R$ 3.600, considerando 3 refeições diárias, muitas vezes em fast food ou comida de rua. O número ajuda a dimensionar a percepção de que a comida no Chile é cara. E os dados confirmam. Segundo o índice de custo de vida da Numbeo, em 2024, Santiago é cerca de 20% mais cara do que São Paulo no gasto médio com a alimentação fora de casa. Uma refeição simples em restaurante médio custa em torno de 10 mil pesos, aproximadamente R$ 60, enquanto um jantar para 2 pessoas em restaurante de padrão intermediário pode chegar a 40 mil pesos, R$ 240. Fast foods internacionais, como McDonald's ou Wendy's, giram em torno de 7 mil a 8 mil pesos, R$ 40 a 50 por combo. O Chile, portanto, está longe de ser um destino barato quando se trata de comer fora. No Chile, a gastronomia se constrói sobre 3 pilares: a herança indígena mapuche, a colonização espanhola e as influências migratórias e regionais que vieram depois. No prato, essa mistura ganha formas que surpreendem tanto pela simplicidade quanto pela intensidade de sabores. Entre os povos mapuches, que habitam o centro-sul do Chile há séculos, a base alimentar era composta por milho, batata, quinoa e pimentas como a merquém, ainda hoje símbolo da cozinha chilena. Com a chegada dos espanhóis no século XVI, vieram o trigo, o vinho e o gado, elementos que moldaram pratos como a empanada e o pastel de choclo, uma espécie de torta de milho recheada com carne, frango, azeitonas e ovo cozido. Com o tempo, a mesa chilena se diversificou. Ao norte, frutos do deserto, como a rica variedade de batatas e axanar, usada em doces e xaropes. Ao sul, os frutos do mar e pescados de uma costa de mais de 6.000 quilômetros, que incluem salmão, centola, caranguejo gigante da Patagônia e mariscos variados. A cazuela, um ensopado de carne ou frango com legumes e batata, é prato de conforto servido em muitas casas e restaurantes populares. O Chile moderno também carrega forte influência peruana, sobretudo em pratos como o lomo saltado e o ceviche, e chinesa com os inúmeros restaurantes de comida chifa espalhados por Santiago. A globalização completa o cardápio: fast foods americanos, pizzarias italianas, cafés de rede. O resultado é uma mesa em que o turista encontra tanto o sabor local quanto uma adaptação cosmopolita. No cotidiano da viagem, a comida foi a maior fatia do orçamento, mesmo com escolhas que mesclaram fast foods, comida de rua e restaurantes intermediários. E é nesse mosaico que surgem as histórias mais marcantes. O completo é um dos símbolos mais populares da comida rápida chilena. À primeira vista, parece um cachorro quente, mas logo se revela algo único: pão macio, salsicha, tomate fresco, maionese e, sobretudo, o abacate, ou palta, como dizem no Chile.
A combinação pode causar estranhamento ao paladar brasileiro acostumado a molho de tomate e batata palha, mas logo conquista pela cremosidade. A primeira experiência pedindo por delivery deixou a impressão negativa, pão murcho, ingredientes mal equilibrados, mas a reviravolta veio na Dominó, rede fundada em 1952, hoje considerada patrimônio gastronômico do país. A Dominó é referência justamente por transformar o completo em instituição, atendimento rápido, qualidade constante e variedade de combinações. Ali, a experiência foi oposta. Pão fresco, abacate na medida, maionese caseira, um completo que fez jus à fama nacional. A empanada chilena, outro ícone da culinária, surge em versões assadas ou fritas. A de pino, carne moída, cebola, azeitona, ovo, é a mais tradicional, mas há variações com queijo, frutos do mar, frango. A comparação mais próxima para o turista brasileiro é com o pastel, mas com massa mais densa e recheio suculento. A experiência na feira de artesanato em frente ao Cerro Santa Lucia rendeu empanadas fritas de frango com queijo e de camarão com queijo, ambas crocantes, leves, bem recheadas. Uma refeição simples, barata e marcante, como se a feira fosse uma porta de entrada para a cultura popular. Entre os sabores líquidos, o destaque foi para a bebida mais típica do Chile, o mote com huesillos, um copo que mistura grãos de trigo cozidos com uma calda doce de pêssego seco e hidratado, servido com a fruta inteira. É refrescante e, ao mesmo tempo, pesado. A degustação aconteceu em uma cafeteria próxima ao Parque Metropolitano, acompanhada de bolo de cenoura, experiência simples, mas de forte autenticidade. No Pátio Bela Vista, um dos polos gastronômicos mais movimentados de Santiago, a descoberta mais marcante veio no restaurante Open Box. A estrela foi o lomo saltado, prato peruano que já se integrou ao cotidiano chileno. Tiras de carne bovina salteadas com cebola roxa, tomate, pimentão, temperadas com molho de soja e acompanhadas de arroz e batatas fritas. O prato pode parecer simples, mas o sabor umami intenso nos conquistou tanto que voltamos 2 vezes para repetir o prato. Em vários restaurantes é comum de se encontrar o menu del dia, normalmente composto por entrada, principal e sobremesa. No Open Box, o lomo saltado era uma das opções do prato principal desse menu, e junto dele também completou a experiência: saladas frescas, mousse de maracujá, que foi o menos convincente de todos os pratos, sempre acompanhada de alguma bebida, que não podia ser outra além da Coca Zero de lei. O contraste entre simplicidade e intensidade de sabor explica por que o lomo saltado é tão popular e por que o Open Box foi, na nossa opinião, o melhor restaurante da viagem. Recomendado em redes sociais e por amigos, o restaurante Tiramisu, em Las Condes, se revelou um ponto de encontro jovem, com iluminação vermelha, ambiente descontraído e filas constantes. Mesmo sem reserva, a espera foi curta. As pizzas surpreenderam pela massa leve, coberturas fartas e variedade de opções que iam do tradicional ao inventivo. A escolha de uma pizza de salaminho e outra de carne, bacon e cebola mostrou o equilíbrio entre sabor, rapidez e atmosfera. O tiramisu é, segundo o jornal La Tercera, uma das pizzarias mais populares da capital, frequentada tanto por turistas quanto por locais. Também famoso nas redes sociais, o Labiferia prometia ser templo da carne, com cortes como picanha e flat iron, acompanhados de provoleta e guarnições variadas, entregou qualidade, mas não impressionou. O ambiente lotado de brasileiros e poucos locais reforçou a percepção de que se trata de um restaurante para turista ver. A conta alta e a experiência apenas mediana mostraram que a fama digital nem sempre se traduz em sabor memorável. No mercado urbano Tobalaba, doces como cookie de chocolate e canole de doce de leite serviram como pausa breve, revelando que mesmo os mercados modernos seguem a lógica chilena de unir praticidade e sabor. O primeiro grande impacto turístico para quem vem do Brasil é encontrar a neve. Para muitos, como para mim, Gustavo, foi a primeira vez. O Vitor já tinha tido essa experiência alguns anos antes, mas para mim cada passo naquele branco era novidade. O frio cortante, o barulho dos esquis deslizando, o contraste entre o silêncio das montanhas e a euforia das famílias que estavam ali pela primeira vez. A neve transforma o tempo em outra coisa, um lugar onde o relógio perde importância, porque a paisagem já ocupa tudo. O Parque de Farellones é a porta de entrada mais popular para esse contato. Situado a cerca de 36 quilômetros de Santiago, na Cordilheira dos Andes, é acessado por uma estrada cheia de curvas. São mais de 40 curvas numeradas até o alto. Farellones funciona como um parque de neve familiar. No inverno, de junho a setembro, a neve é a protagonista. Esqui, snowboard, trenós e até tirolesa sobre o branco.
Há pistas para iniciantes, aluguel de roupas completas. O kit básico com calça, jaqueta, luvas e óculos gira em torno de R$ 60 a R$ 80 por dia, quando alugado em Santiago, e pode dobrar se alugado no Alto. As diárias para entrar no parque variam, mas em média custam cerca de 35 a 45 mil pesos chilenos por adulto, algo entre 200 e 250 reais. Para quem nunca foi à neve, Farellones é uma escolha segura. A estrutura, instrutores, restaurantes e a diversão não depende de ser esportista. Basta coragem e disposição. Mais acima, continuando a estrada, fica Portillo, uma das estações de esqui mais antigas e famosas da América do Sul. Fundada em 1949, Portillo ganhou fama mundial ao sediar o Campeonato Mundial de Esqui em 1966. Até hoje, o único realizado no Hemisfério Sul. É também uma das poucas estações independentes do mundo sem rede internacional por trás, o que lhe dá um charme próprio. Portillo está localizado a 2.880 metros de altitude, a cerca de 164 quilômetros de Santiago, quase na fronteira com a Argentina, próximo ao passo Los Libertadores. A viagem até lá é uma experiência em si. Curvas ainda mais intensas, caminhões subindo e descendo e no inverno neve acumulada nas bordas da estrada. O cartão postal de Portillo é a Laguna del Inca, um lago de origem glaciar que no inverno contrasta com as montanhas nevadas e no verão revela tons de azul esmeralda. A lenda diz que ali foi enterrado o corpo de uma princesa inca, razão pela qual as águas são sagradas. Os preços em Portillo são mais altos do que em Farellones. O Day Pass para esquiadores pode ultrapassar os 70 a 80 mil pesos, cerca de 400 a 480 reais, sem contar aluguel de equipamentos, que gira em torno de 30 a 40 mil pesos, o equivalente a 180 a 240 reais. Há ainda o Hotel Portillo, clássico pintado de amarelo forte, que funciona em regime de pensão completa e atrai tanto turistas estrangeiros quanto equipes profissionais de esqui, que usam a estação para treinos de temporada. A diferença entre Farellones e Portillo é de perfil. Farellones é mais democrático, parque de diversão na neve, enquanto Portillo é mais exclusivo, esportivo e histórico. Mas ambos têm em comum o mesmo impacto: estar diante da neve chilena, com o sol refletindo em cristais brancos, os Andes como moldura e a sensação de que o Chile é de fato um país de extremos. Depois dessa imersão na neve, a viagem em Santiago também foi marcada por experiências urbanas que mostram outra face do Chile. Um dos momentos mais impressionantes foi subir ao Sky Costanera, o mirante localizado no alto da Torre Costanera Center, o prédio mais alto da América Latina, com 300 metros de altura e 62 andares. Para chegar até o observatório, 2 elevadores fazem a subida em menos de 1 minuto, e a sensação é como se o chão desaparecesse sob os pés. Do alto, a cidade se estende em todas as direções, e os Andes se apresentam como uma muralha infinita. É um impacto difícil de descrever. De um lado, o concreto urbano se multiplica em linhas retas, do outro, a natureza ergue uma barreira de gelo e rocha. O ingresso custou cerca de 15 mil pesos chilenos por pessoa, algo em torno de 90 reais, e valeu cada centavo pela experiência única de enxergar a capital inteira como um tabuleiro. O tempo no mirante convida à contemplação. Famílias tiram fotos, casais observam o pôr do sol, e o visitante brasileiro se dá conta da grandiosidade de um país que parece pequeno no mapa, mas que visto dali se revela imenso. Outro ponto marcante foi o Cerro San Cristóbal, no Parque Metropolitano de Santiago, que se ergue como uma das áreas verdes mais importantes da capital. A subida pode ser feita a pé, de bicicleta ou pelo tradicional funicular, que funciona desde o início do século XX. Eu e o Vitor escolhemos o passeio justamente para aproveitar o caminho até o alto, onde a vista rivaliza com a do Sky Costanera, mas emoldurada pela natureza. Foi nesse espaço que visitamos o Jardim Japonês, um recanto de serenidade construído para simbolizar a amizade entre Chile e Japão. O jardim mistura lagos, pontes vermelhas e árvores cuidadosamente dispostas, criando uma atmosfera que contrasta com o ritmo urbano da cidade. Caminhar ali é sentir um respiro dentro de Santiago, como se de repente estivéssemos em outro país, mas ainda com a cordilheira como pano de fundo. Em frente ao cerro, havia uma feira de artesanato, excelente para comprar lembrancinha.
No coração de Santiago, a Plaza de Armas nos colocou diante da Catedral Metropolitana. É um espaço vibrante, onde turistas se misturam a moradores, artistas de rua, vendedores ambulantes e a arquitetura colonial que ainda resiste. Visitamos a catedral, mas como era uma segunda-feira, estava fechada para visitação, o que frustrou a expectativa de conhecer o interior. Ainda assim, o lado de fora, com sua fachada imponente e a presença da praça, reforçou a ideia de que o centro é um palco vivo da história do país. Ali também está o Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, que visitamos rapidamente, mas sem aprofundar tanto, já que a experiência foi mais visual do que participativa. Entre os passeios mais especiais, a visita à vinícola Allian, muitas vezes chamada de Alien por turistas, foi inesquecível. Localizada em Pirque, na região metropolitana de Santiago, a cerca de 40 minutos de carro do centro, a vinícola é uma boutique de produção limitada, focada em vinhos premium. Fundada por engenheiros apaixonados por enologia, a Allian surgiu com a proposta de unir tecnologia e tradição, produzindo rótulos exclusivos que não se encontram em supermercados, apenas ali. O tour foi conduzido por um guia extremamente carismático, que explicou cada detalhe do processo, desde os vinhedos até o armazenamento em barricas de carvalho. A visita terminou com um jantar harmonizado, onde provamos um medalhão de frango com molho acompanhado por mais vinhos. Aliás, os vinhos são servidos durante todo o passeio. O preço do passeio girou em torno de 98 mil pesos para 2 pessoas, algo próximo de R$ 547, já incluindo degustação e refeição. Compramos algumas garrafas para trazer e a curiosidade é que esses vinhos só podem ser adquiridos na própria vinícola, o que torna a experiência ainda mais exclusiva. Caminhar pelos jardins, ver o pôr do sol sobre as parreiras e encerrar o dia com uma taça na mão foi, sem dúvida, um dos pontos altos da viagem. Esses foram os lugares que conhecemos em Santiago e arredores, cada um com sua atmosfera própria, mas a riqueza do Chile vai muito além do que conseguimos visitar em poucos dias, e é por isso que no próximo passo já pesquisamos e reunimos uma lista de outros pontos turísticos espalhados pelo país que ainda queremos conhecer, mas que já merecem ser contados aqui. O Chile é um país que parece não caber dentro de si. Mesmo depois de tantos passeios, ficou a sensação de que vimos apenas uma pequena parte do que ele oferece. Entre os lugares que ficaram de fora dessa viagem, mas que fazem parte da lista de qualquer visitante, está o Vale Nevado, uma das estações de esqui mais modernas da América do Sul. Diferente de Portillo, que guarda um charme histórico, o Vale Nevado foi criado na década de 1980 e é voltado para o turismo internacional, com hotéis, restaurantes sofisticados e infraestrutura para receber atletas profissionais e famílias inteiras. Localizado a mais de 3 mil metros de altitude, funciona como uma pequena cidade na neve, com teleféricos, pistas de diferentes níveis e até escolas para iniciantes. O preço acompanha a estrutura. Um Day Pass pode ultrapassar os 70 mil pesos chilenos, sem contar o aluguel de equipamentos, mas a experiência é considerada uma das mais completas para quem quer mergulhar no turismo de inverno. Ainda nas redondezas de Santiago, outro destino que sempre aparece nos roteiros é Cajón del Maipo, um cânion formado pelo rio Maipo, que serpenteia entre montanhas imensas e revela uma das paisagens mais impressionantes do Chile central. O destaque é a represa Embalse El Yeso, um lago artificial de águas azul turquesa que contrasta com as montanhas nevadas ao redor. A região também é conhecida por trilhas, águas termais e pela sensação de isolamento, já que o silêncio ali é quase absoluto. Muitos chilenos consideram Cajón del Maipo um refúgio de fim de semana, e para turistas brasileiros é um passeio que mistura natureza, aventura e contemplação. Se a neve e as montanhas impressionam, a costa chilena guarda cenários igualmente marcantes. Valparaíso, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, é uma cidade portuária de ladeiras íngremes, casas coloridas e uma boemia que inspirou poetas como Pablo Neruda. A arquitetura desordenada parece desafiar a gravidade, e os famosos ascensores, pequenos funiculares que ligam a parte baixa às colinas, dão à cidade um caráter único. Caminhar por Valparaíso é entrar em um museu a céu aberto, já que as paredes estão cobertas por murais e grafites que contam histórias sociais e políticas do Chile. Ao lado, Vinha del Mar oferece um contraponto. Enquanto Valparaíso vibra em arte e caos criativo, Vinha é organizada, moderna, com jardins, cassinos e praias que recebem turistas no verão. As duas cidades se completam e, juntas, formam uma das excursões mais populares a partir de Santiago, já que ficam a pouco mais de 120 quilômetros da capital. Subindo para o norte, o deserto do Atacama se apresenta como outro Chile, quase outro planeta. Considerado o deserto não polar mais seco do mundo,
com áreas que ficaram séculos sem registrar chuva, é famoso por paisagens que parecem extraterrestres. O Vale de la Luna, com formações rochosas esculpidas pelo vento, lembra a superfície de Marte. Os geysers de El Tatil explodem ao amanhecer, formando colunas de vapor, e as lagoas altiplânicas, como Miscante e Miniques, refletem um azul intenso emoldurado por vulcões. No extremo oposto do mapa, a Patagônia chilena oferece outro espetáculo. Torres del Paine, com suas torres de granito que alcançam quase 3.000 metros de altura, é considerado um dos parques nacionais mais belos do mundo. Trilhas que duram dias atravessam vales, rios, lagos glaciais e florestas de lengas, em um cenário que muda de cor conforme a luz do dia. A fauna também surpreende. Guanacos, condores, raposas e até pumas podem ser avistados pelos visitantes mais atentos. O vento constante e o frio cortante fazem parte da experiência, mas é justamente esse clima extremo que reforça a sensação de estar diante de uma natureza intocada. Entre o norte árido e o sul gelado, há ainda os vales vinícolas que fizeram a fama do Chile no mundo. Regiões como o Vale do Colchagua, o Vale do Maipo e o Vale de Casablanca produzem alguns dos vinhos mais premiados da América do Sul. As vinícolas se espalham por paisagens bucólicas, onde o verde das parreiras contrasta com a imponência da cordilheira ao fundo. Cada vale tem sua especialidade. O Colchagua é conhecido pelos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon e Carmener. O Casablanca se destaca pelos brancos frescos, como Sauvignon Blanc e Chardonnay. E como se não bastasse, o Chile guarda ainda a mística Ilha de Páscoa, um dos lugares mais remotos do planeta, localizada a mais de 3.700 quilômetros do continente. Conhecida pelos moais, aquelas estátuas gigantes de pedra que olham para o horizonte, a ilha carrega uma aura de mistério. A cultura Rapa Nui, que construiu os moais, deixou um legado de arqueologia e simbolismo que até hoje fascina pesquisadores. Além disso, a ilha tem praias, vulcões extintos e uma atmosfera isolada que dá ao visitante a sensação de estar em um mundo à parte. Entre os lugares que também despertam curiosidade está a ilha de Chiloé, no sul do Chile. Diferente da Patagônia gelada, Chiloé tem um clima mais úmido e uma identidade cultural muito própria. A ilha é conhecida por suas casas de palafitas coloridas, chamadas de palafitos, que parecem flutuar sobre a maré, e por suas igrejas de madeira, muitas delas tombadas como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A cultura chilota mistura tradições indígenas e influências espanholas, gerando lendas, músicas e pratos típicos que não se encontram em nenhuma outra parte do país. Entre eles está o curanto, um cozido feito em buracos no chão, com frutos do mar, carnes, batatas e legumes, cobertos com folhas e cozidos sobre pedras quentes. Visitar Chiloé é entrar em um Chile paralelo, onde a modernidade dá lugar a uma vida mais simples e comunitária, guiada por marés e mitos locais. Seguindo para Puerto Varas, também no sul, a paisagem se transforma em um cenário quase suíço. A cidade, às margens do lago Llanquihue, tem vista privilegiada para o vulcão Osorno, um cone perfeito coberto de neve que domina o horizonte. A influência alemã é visível na arquitetura, nas confeitarias que servem Kuchen, tortas tradicionais, e no estilo de vida tranquilo. Puerto Varas é porta de entrada para esportes de aventura, como caiaque, pesca e escalada, além de servir de base para explorar parques nacionais próximos. É também uma das cidades mais fotografadas do Chile, justamente por unir natureza imponente e um charme europeu que a torna acolhedora. Outro ponto que chama a atenção é o vulcão Vila Rica, um dos mais ativos da América do Sul. Localizado próximo à cidade de Pucón, o vulcão é um desafio para aventureiros que se arriscam a subir até sua cratera, de onde ainda se vê lava incandescente em noites claras. A região combina águas termais naturais, esportes radicais e uma vida noturna agitada, já que Pucón se consolidou como um destino jovem e cheio de energia. Para muitos turistas brasileiros, essa é a chance de estar diante de um vulcão vivo, sentindo a terra respirar sob os pés. Mais ao norte, na região de Antofagasta, o deserto volta a se impor. Ali está a escultura Mano del Desierto, uma mão gigante de 11 metros de altura que emerge da areia como se fosse um monumento surrealista. Criada pelo escultor Mario Irarrázaval em 1992, a obra simboliza tanto a solidão do deserto quanto a resistência humana diante da imensidão da natureza. A imagem é icônica e virou parada obrigatória de quem cruza a região em direção ao Atacama. O Chile também guarda tesouros menos conhecidos, como as cidades costeiras de La Serena e Coquimbo. La Serena é famosa por suas praias extensas e por ser uma das cidades mais antigas do país.
com igrejas coloniais preservadas. Já Coquimbo, cidade vizinha, tem um porto ativo, cassinos e um charme mais popular, servindo como complemento à sofisticação tranquila de La Serena. No sul, um dos cenários mais impressionantes é o Campo de Gelo Norte, acessado a partir da Laguna San Rafael. A navegação até a geleira San Rafael é longa e exige paciência, muitas vezes mais de 5 horas de barco, mas recompensa o visitante com o espetáculo de blocos de gelo azul se desprendendo e caindo na água. É um contato direto com um dos ecossistemas mais frágeis do planeta e um lembrete de como as mudanças climáticas já afetam a região. Muitos cruzeiros e expedições oferecem esse passeio como uma experiência única e inesquecível. Ainda na Patagônia, em Puerto Rio Tranquilo, está um dos pontos mais fascinantes do Chile, as Capilas de Mármol, cavernas formadas pela erosão da água no Lago General Carrera. As formações de mármore, esculpidas durante milhares de anos, criam um jogo de cores entre o azul intenso do lago e o branco das paredes rochosas. O acesso é feito por pequenos barcos, e o reflexo da luz dentro das cavernas dá a impressão de estar em uma catedral natural. Voltando a Santiago, há espaços culturais que não podem ficar de fora. O Museu da Memória e dos Direitos Humanos é um dos mais importantes do país. Inaugurado em 2010, ele reúne documentos, fotos, vídeos e testemunhos sobre as violações ocorridas durante a ditadura militar de Augusto Pinochet, entre 1973 e 1990. É um espaço de reflexão doloroso e necessário, que ajuda a compreender a história recente do Chile. Outro destaque é o Museu Nacional de Belas Artes, localizado no Parque Florestal, próximo ao bairro Belas Artes. O prédio de estilo neoclássico, inaugurado em 1910, abriga coleções que vão desde a arte colonial até produções contemporâneas chilenas e internacionais. É um contraponto à memória política, oferecendo um mergulho na criatividade e sensibilidade estética do país. E claro, o Chile não se resume apenas aos lugares que percorremos ou o que mencionamos aqui. Seria impossível em um único roteiro mencionar cada destino desse país tão diverso. Entre desertos que florescem em raros ciclos, povoados coloniais que parecem suspensos no tempo, vulcões que ainda fumegam, lagos que mudam de cor conforme a luz e parques nacionais que guardam segredos da natureza, há sempre algo a mais esperando para ser descoberto. O que vivemos e relatamos aqui já mostra a força desse contraste: neve e deserto, cidade e cordilheira, silêncio e movimento. Se você chegou até aqui, meu convite é simples: coloque o Chile no seu mapa de destinos. Vá com a mente aberta, vá disposto a se adaptar e tenho certeza de que vai voltar com histórias que não cabem em nenhum roteiro. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com quem também sonha em conhecer o Chile.